Começa mais um Donation Cash, esse podcast que tem um propósito. E hoje a gente está aqui no Experience Club, aqui nesse espaço lindo, maravilhoso do empresário que é um ícone em network, negócios, em propósito. E hoje eu vou entrevistar aqui nada mais, nada menos dessa pessoa especial demais, que é Ricardo Natali, junto com o apresentador Fabiano Zucco. Tem muita coisa boa, hein, gente? Então fica aqui, já aproveita tudo que vai vir de insights aqui, de coisas incríveis que o Natali vai trazer pra gente. Tudo bem, Natali? Obrigado, com cara. você, viu? Que honra ter vocês aqui. Obrigado, valeu. Legal Obrigado. demais. Obrigado. Natália, sabe umas coisas que a gente pergunta e vai, quando a pessoa fala de experiência? Cada grande experiência que o Natali teve. Como é que você decidiu ser CEO de si mesmo e transformar toda essa vida, essa história, essa construção que nos leva a olhar toda essa conexão, seja o network como um todo, mas principalmente esse conjunto neural, né, de pessoas ligadas a propósito, valores, a construção toda? A grande influência da minha vida foi meu pai, que foi um empreendedor em série. E desde pequeno e desde adolescente eu acompanhei, né, os empreendimentos e todas as iniciativas que meu pai fez. Fui para o mercado de trabalho, sou publicitário, sou designer gráfico. Fui trabalhar em agência, em editora, trabalhei num grupo grande de comunicação. Mas sempre tive essa vontade de empreender, sempre tive essa vontade de ser dono do meu próprio negócio, pelo exemplo que eu tive em casa, na minha infância, na minha adolescência toda. E quando eu decidi montar o meu negócio, cara, eu tinha, sei lá, 29 anos de idade, 28. Eu era muito novo, cara, numa época que não tinha startup, não tinha nada digital. Então, sair do emprego estável, com um bom prestígio, com um futuro incrível e decidir alugar uma salinha pequena e montar um negócio do zero, eu vou te falar que não foi uma atitude tão racional, foi uma atitude talvez muito mais intuitiva ou até mesmo espiritual. Porque o que me fez sair de uma posição confortável, com um futuro incrível, foi provavelmente essa vontade, essa inquietude, essa certeza de que eu poderia ter o meu próprio negócio e fazer algo que estava aqui dentro, que na verdade eu acho que eu nem sabia muito o quê, mas eu fui, cara, eu segui muito a minha intuição nessa época. Consegui enxergar que se eu trabalhasse muito, se eu me dedicasse, se eu estudasse, se eu fizesse o que era preciso fazer, eu ia conseguir prosperar, eu ia conseguir alcançar o que eu estava querendo. Eu só aprendi esse jeito, não aprendi outro. Foi lapidado, né? Foi lapidado. Sorte onde ele foi lapidado, onde a sorte é estar preparado para a oportunidade, né? Nasceu preparado com vários conceitos de família e valores bem importantes. Essa construção desse que se diz multidisciplinar, né? Parece que teu pai já veio te criando de forma multidisciplinar, ligado à arte, ligado às relações de cultura, ligado à visão estratégica de longo prazo, né? Um homem que tinha essa visão conceitualmente, passou isso para ele, está bem claro isso para a gente. Como que você vê isso hoje nos grandes CEOs dessas novas empresas, onde a tecnologia transforma sob o ponto de vista de valores e tudo mais? Como você vê esse novo conceito de profissão, de trabalho e relação da tecnologia perante os valores que nós temos hoje? Eu acho que hoje os CEOs das principais empresas, das grandes corporações, eles obviamente, a gente sabe, eles enfrentam desafios gigantescos, né? Começar pelas 5 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? Os baby boomers, 60 e poucos anos até essa geração que está chegando agora, e principalmente pelo certo, vamos dizer, exagero da diversidade, das diversas tribos e gêneros, etc. Isso tem feito com que os CEOs se confundam um pouco em como falar com cada uma das tribos ou gêneros ou grupos, né? Então, ele tem que estar, ele ou ela, né, tem que estar vestido de um jeito para falar com um determinado grupo, com atitude de outro jeito para falar com outro grupo. Então, eu acho que isso tem confundido muito. Então, acho que esse é o primeiro bloco que faz os CEOs viverem grandes desafios. O segundo bloco, eu acho que ele também vive hoje, ou tem como desafios, não eles, mas como também os RHs, né, as áreas que cuidam de pessoas,
de gerações completamente diferentes, gerações da nossa era, da era industrial, para gerações da era totalmente digital, e agora chegando uma geração, daqui a pouco chegando uma geração praticamente com... Já inativa, né? Inativa. Então, eu acho que hoje os CEOs, no passado, o CEO ia para um evento, ele gravava um vídeo e ele passava para a companhia toda. Hoje, ele e esse grupo de heads, de diretores, de líderes, eles vão estar literalmente em todos os lugares, óbvio que usando muita tecnologia para isso. Mas eu vejo CEOs tendo bastante dificuldade de se comunicar com seus colaboradores e construir essa cultura que as empresas precisam, que as pessoas precisam. Então, eu não tenho visto CEOs tão esclarecidos ou com fórmulas vencedoras ou prontas para lidar com todos esses desafios de hoje em dia. Mas eu acredito, Ricardo, que é conhecido pela Experience Club, né, que é realmente que cabe essa experiência para o CEO, né, de conseguir fazer com que ele se relacione de uma forma muito melhor com o time, com a equipe. Eu acredito que nos seus eventos, né, a gente acompanha aí nas redes sociais, nos eventos como um todo, você gera essa experiência de levar um cara que às vezes está engessado na operação para fazer uma meditação, ele nunca fez um mindfulness, você coloca esse cara para jogar um futebol com aquela equipe dele, de fazer essa unidade, né, de transformar essa unidade do seu com o time. Conta um pouco dessa experiência do Experience Club, que hoje acredito que é um dos maiores eventos de network, né, um dos mais antigos também, um dos maiores eventos de network, acho que do mundo aí, né, do mundo corporativo, do Brasil, eu sei que é referência, tem grandes players aí relacionados a esse projeto seu. Conta um pouco essa interação, como você consegue levar tudo isso de uma forma que você faz essa mistura que fica algo tão bacana e transformador. Eu fundei o Experience Club em 2006, né? Tenho 19 anos já no ar, são um pouco mais de 600 eventos. Quando eu criei o Experience Club, a espinha dorsal era a experiência, né? Eu entendia que naquela época os eventos eram muito tradicionais, eram os almoços, os happy hours, os cafés da manhã, tudo muito formal, com púlpito, todo mundo de terno e gravata. E eu já vinha de uma experiência muito positiva de fazer pequenos eventos de experiência com essa intenção de romper essas fronteiras do escritório, de sair das salas de reunião, tirar as mesas, né? Para poder viver emoções, né? Para poder viver algo único, né? Porque quando eu e você estamos num evento corporativo, vendo um palestrante, nos cumprimentamos e vamos embora, eu conheci o Ivan, talvez eu encontre. Quando nós dois vivemos alguma emoção em conjunto, ou vivemos juntos uma emoção, essa emoção vai criar esse elo entre a gente que daqui a 10 anos eu te encontro, eu vou lembrar daquela emoção. E eu vou lembrar de você junto ali comigo. Então, e aí eu fui metodicamente construir formatos que as pessoas de fato vivessem grandes emoções juntas. E aquilo, de uma forma mágica, como resposta nos dias e nos tempos seguintes, começou a fazer as pessoas quererem estar mais próximas e de fato voltarem, né, para os eventos. Então, o conceito sempre foi assim. Em 2010, quando o mercado começou a pedir eventos de conteúdo para a gente, né, porque a gente começou a ir para as outras áreas, falar com áreas de negócio, falar com eventos de CIOs, de VPs de RH, de VPs de marketing, de CFOs, e mantendo, né, o Experience Club como um clube de presidentes, de donos, obviamente que a gente começou a entender que talvez as experiências ou aqueles momentos começavam a ficar mais nos pequenos detalhes. Então, nas montagens, nas cenografias, numa surpresa, ou num músico, ou em alguém que possa criar uma degustação. E aí nos obrigou a olhar o evento não mais como tempos e movimentos, mas no minuto a minuto. Como é que a gente ia criar esses momentos? E aí, aos poucos, a gente foi entendendo que, de fato, essas pessoas, esses executivos, esses líderes, eles vão aprender, obviamente, com casos vencedores, casos de sucesso, os seus pares ou os grandes nomes do mercado falando. Mas, muitas vezes, eles aprendem muito mais com quem não está no dia a dia deles e com quem não está na rotina deles. Então, é aí que entra uma pessoa que vai falar de inteligência emocional, um esportista que vai falar de alta performance, ou um especialista num vinho para falar de
dos desafios de uma produção com as suas safras. Então, a gente tem uma característica aqui, principalmente em São Paulo, e acho que em algumas cidades também, é que em outras capitais o empresário, o dono, ele tem mais força, né? Aqui em São Paulo é um mercado dominado por executivos, né? Na grande maioria. E esses executivos, eles começaram suas vidas profissionais, como a gente, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, e eles estão trabalhando há 30 anos, assim. E aí isso fez com que a gente tenha hoje uma geração de executivos que provavelmente não tenha vivido tanto como poderia, e até nem usufruído de todo o dinheiro, de todo o poder que ele tem ou ela tem, porque a gente trabalha 12, 14 horas por dia. Então isso também sempre nos deu, nos fez perceber duas coisas. A primeira, uma grande oportunidade para trazer conteúdos e pessoas extremamente inovadoras que não fazem parte do lugar comum. Então, isso sempre foi o principal pilar. E o segundo, que eu acho que talvez seja mais importante de todas, é assumir a missão de que a gente não é só negócio, não é só cultura de negócio, a gente é cultura de vida. E o relacionamento de guarda baixa, né? Quando você leva um cara para um evento, ele não está naquele apetite ali da empresa dele em si. Ele está num evento para estar tranquilo, para se relacionar com as pessoas e fazer uma coisa mais leve, né? Porque às vezes dentro do escritório ali é muito difícil esse acesso. Então a Experience quebra esse acesso para ficar mais leve. A gente trabalhou muito, a gente sofreu para construir esse astral, essa magia do Experience Club, que é todo mundo leve, ego lá embaixo, menos... Kimono aberto mesmo. Aberto, menos, quase zero ostentação, sabe? Todo mundo, de uma certa forma, com vidas relativamente parecidas. Eu, no começo do Experience Club, eu ia, assim, eu via aqueles vice-presidentes ou executivos com cartão de visita no bolso, qualquer pessoa, antes de cumprimentar, já dando um cartão, eu ia lá e não precisa, tá? Vai acontecer. Se você precisar de um contato de alguém, eu te dou, você me pede, eu te dou, não é aqui, sabe? De dar o cartão antes de te cumprimentar, de olhar nos seus olhos. Então a gente foi meio que moldando uma cultura, você está criando uma cultura. Nossa cultura para falar, aqui não venha com o teu, sei lá, sabe, com o seu pitch, com as suas coisas, o seu poder, os seus produtos, ou a sua riqueza, porque aqui a nossa riqueza tem que ser intelectual. Porque no final das contas, a grande entrega dos impressos, né? É o conteúdo intelectual. E a verdade é que quando a gente começa a olhar para os negócios como um todo, no final do que a gente está falando é sobre pessoas, né? E essa tradução, e está bem claro para a gente, tudo que nós estamos olhando aqui nesse empreendimento que você tem aqui, é uma construção do próprio DNA das pessoas, e lembrando até, voltando à nossa conversa, o DNA daqui tem um pouco de cultura, tem toda a arte envolvida, né? Tem todo o network, trabalho, construção e essa integração de todos os cenários aqui dentro é super bonito de ver essa construção, que não é só uma relação de um empreendedor em série, mas é mais do que isso, né? É uma entrega filosófica do processo de construção cultural. Para uma cidade como São Paulo, e onde você mesmo colocou, é feita de executivos, né? E de uma intelectualidade muito forte voltada ao trabalho, afinal de contas, 99% daqui somos imigrantes trabalhadores que estamos vencendo, né, do ponto de vista dessa construção, mas aqui é um momento de desapego, de poder até usufruir, né, porque não tem maior entrega do que essa intelectualidade, você poder, além do sucesso, claro, sob o contexto geral, mas poder falar isso e transportar isso para o próximo e que ele possa usar esse exemplo para construir. E dentro desse processo filosófico, eu queria saber um pouquinho da sua filosofia. Qual a filosofia que tu carrega a hora de acordar, de levantar, de vir para cá, olhar olho no olho das pessoas? Como é que é construída essa sua filosofia? Eu tive uma vida muito pautada no esporte, né? Com a disciplina do esporte, né? Desde igual da piscina, desde 10 anos, muito ligado ao esporte. Olha, então, que legal. Meus pais me estimularam muito para o esporte, todos os dias, com essa determinação. É óbvio que depois, com
as nossas experiências, as nossas derrotas, né, os nossos erros, a gente vai buscando isso, né? Então, fiz mais de 10 anos de terapia, fui me conhecer mais, errei muito, né? Fiz pessoas sofrerem, como qualquer um, mas olhando muito sempre para dentro, né? Então, minha filosofia hoje é muito em cima das necessidades ou dos desafios básicos que a gente às vezes esquece, né? Que eu preciso cuidar muito de mim, tanto física como mentalmente, né? Eu preciso estar íntegro, eu preciso estar centrado, né? Eu preciso me dedicar muito, ter muita disciplina para isso, né? Porque não vem de um dia para a noite, né? Vocês sabem bem. Eu leio muito, eu tento buscar muito conhecimento fora até do meu dia a dia ou das minhas necessidades, né? Muito com família, né? Eu venho, né, nos últimos 10 anos, né, meu pai faleceu há 4, mas cuidando dos meus pais, cuidando da minha família. Então, assim, eu nem tenho muito outro jeito, assim, sabe? É olhar muito para o meu lado espiritual, para o meu lado mental e físico, para minha família, né? Eu estou no meu segundo casamento, a minha esposa atual já tinha um filho, então eu ganhei um filho criado, cuidando dele há 7 anos, hoje ele tem 15, tem um filho com 12, então, assim, construindo no dia a dia dessa minha família, os meus negócios, né? Então, sou um cara comum, mas muito focado e muito disciplinado. E dentro dessa rotina sua, Natália, você inclui mesmo como um comportamento diário disso? Então, por exemplo, eu sou um cara que acordo, faço aquela meditação, já me conecto, já tenho um pensamento positivo ali, por mais que o dia foi um dia difícil ontem e tal. Qual que é essa rotina sua? No seu dia a dia, você já tem um comportamento ali que é um passo a passo, ou não segue a risca aquele No comportamento? dia comum, eu acordo 4h50, faço o meu esporte das 5h30 às 6h30, faço 1 hora de cardio, qualquer que seja. Vou para um espaço com uma grama, vou sentar nessa grama, vou aterrar, vou pensar no meu dia, vou respirar, vou ouvir uma música, Fazer uma que eu possa, sabe, planejar e projetar e mentalizar meu dia. Tomo café, começo a trabalhar 8 horas, 8 e pouquinho. Muito regrado na minha comida, então tenho a minha comida às 11, tenho meu almoço certinho, não vou indo. Vou até Bem disciplinado. umas 8h30, mais ou menos, trabalhando. Vou treinar, puxar um ferro umas 9h30 da noite até umas 10h30. Depois eu como um negócio, vou dando às vezes leio um pouco à noite, eu deixo mais para o final de semana. Costumava ler mais à noite, mas chegar às 11h30, meia-noite, estou muito quebrado. um pouquinho a patroa. Muito quebrado, né? Então, tenho as minhas ligações diárias para minha família, para minha mãe, para minha irmã, então, cuidando o tempo inteiro e vou dormir. Então, assim, esse é meu dia feliz, sabe? O dia produtivo, o dia feliz, o dia bom. Dentro de todo esse contexto, a gente sabe que quando entram muitos relacionamentos, né, do ponto de vista da pessoalidade, amigos, a estrutura mesmo que você tem hoje do network, ele toma muito tempo, né? Como você faz para administrar esse tempo, do seu ponto de vista? Eu vi que você está bem ligado à família, já tira o seu tempo para isso, tira o seu tempo para você. Mas como é que você tira esse tempo para os negócios, diante de toda essa perspectiva? É produtivo? Bom, óbvio que ao longo desse tempo a gente vai construindo muitas relações, muitas amizades, mas em termos práticos eu tenho 3 rotinas aqui, né? Então, eu tenho a minha rotina óbvia dos meus clientes que estão ativos, então tenho aqui uma disciplina de poder falar com eles, me comunicar, então tenho esse bloco do meu dia. Depois eu vou para amigos que fazem aniversários ou saem alguma matéria, alguma coisa, então eu dedico o tempo para falar, puta, Ivan, que legal, parabéns, eu ouvi que você fez isso, eu ouvi que você fez aquilo, então eu tenho essa rotina. E eu tenho a minha rotina, né, de amigos, que também a gente acaba dedicando um pouco de energia. E eu tenho o meu wishlist aqui que eu quero conquistar, que eu quero trazer, que eu quero me conectar. Então, grande parte do meu dia, eu preciso ter tempo, eu preciso não ser sugado
por e-mails, propostas, compromissos, eu preciso dedicar ou ter uma hora ali, ou 2 horas do meu dia para poder fazer isso. Se eu Para não manter esse relacionamento Se você não faz apurado. isso 1 dia, 2 dias, passam 6 meses, passam 2 anos, você foi perdendo todas as relações e as conexões. Não perde. A gente fica 2 em 2 anos sem se falar, mas eu não Até a gente, né? Até a gente. Então, qualquer coisa a gente tem que estar nas redes sociais. mas a gente quer estar mais próximo, tem mais potencial. Então, equipe encaixa, não cabe, porque eu tenho aqui meus negócios, você tem os seus. Esse é um grande desafio. Né? Essa grande agenda. Se ligar mais, tem que ter disciplina e tem que fazer. E tem que dedicar tempo, dá trabalho. Né? Mas eu vi que tem um tempero aí especial em tudo que eu vi aqui dentro desse espaço, enfim, tudo mais, que é a gastronomia, que está sempre presente em tudo. Me parece que você é um bom apreciador, né, da gastronomia. A gastronomia é talvez o elemento principal dos meus eventos. Né? A gente estuda, a gente degusta, a gente tira o que não deu certo. Gastronomia é, assim, uma ciência para os nossos eventos. A gente tem o cuidado de ter a comida certa no coquetel, porque eu estou segurando uma taça, eu estou apertando a mão de todo mundo. Como é que eu limpo a mão no guardanapo? Como que vai ser a comida que eu pego? Não pode ter cebola, não pode ser algo que Nossa, está usando neurolinguística aplicada ao processo de conhecimento, hein? A gente vai para um almoço, ou para um jantar, ou para um café da manhã. A gente tem feito muitos eventos com cafés da manhã servido, né? Como é que é o timing disso? Como é que são as porções medidas? Então tem muita inteligência por trás de A tudo. gente quer que você saia de um evento, primeiro, com muito conforto no teu estômago, que você tenha uma digestão tranquila. Então a gente cuida muito desses micro detalhes para você estar muito feliz, porque você sair do evento, lembrar da comida é péssimo. Você sair do evento com mau hálito é péssimo. Você comer demais, assim, eu posso colocar um monte de coisa deliciosa. Talvez naquele dia você esteja um pouco, sei lá, um pouco cansado, ou com um pouco mais de ansiedade. Aí você vai, desconta, come. Aí você fala, caramba, o evento foi ótimo, mas comi muito. Não é essa lembrança que eu quero. Tem que ficar com aquela vontade de eu quero mais, né? Então você precisa sair daqui feliz também pelo seu estômago. Olha, que bacana. E as bebidas a mesma coisa, né? A gente sempre fez almoços, né? A vida inteira de 2010. Foi muito curioso. O Experience Club se consagrou muito nessa década de 2010 a 2020, que foi a década da transformação digital, né? Se é um expert em tecnologia, você sabe. A gente foi uma plataforma que apoiou demais os executivos e empresários, quase nesse lifelong learning, de virem aos eventos, de falarem com seus pais, de verem os grandes speakers, debaterem os grandes temas. Então, muita gente aprendeu muito ao longo dessa década aqui no Experience Club. E nessa década a gente fazia muitos almoços e a gente servia vinho no almoço. Mas hoje, pós-pandemia, a gente decidiu não mais servir, então a gente não serve mais vinho no almoço. Os vinhos nos jantares, a gente harmoniza todos, a gente tem a taça de vinho daquela uva, então a gente também vai no micro detalhe para poder também, a gente controla mais, antes a gente ia, sabe? A bebida sempre foi, a bebida né, um ingrediente forte para criar né? Mas hoje a gente vai mais leve, hoje a gente vai mais planejado. Posso falar? Fala. A gente percebe que o network de uns 2, 3 anos para cá ficou um negócio meio escrachado, a palavra network, né? Eu acho que inclusive vi no seu Instagram você fazendo um comentário disso. Como que a gente consegue diferenciar realmente um network que a gente sabe que tem aquela credibilidade, que tem pessoas sérias por trás, e esse negócio banalizado que está acontecendo na internet, nas redes sociais? Eu infelizmente, né, a gente hoje vive um momento de todo mundo levanta um evento, né? Ele liga para o espaço, contrata espaço, chama o Ivan para fazer uma palestra, convida os amigos, posta fotos incríveis e fala, eu sou um grande realizador de evento. De fato pode ser, esse não é o ponto. O grande desafio é a frequência, é a longevidade, é a manutenção dessa agenda. É a manutenção, é você continuar, né, com clientes te prestigiando, né? Eu acho que esses são os grandes desafios, né? E a frequência do público, né? Porque
A gente vive hoje num mundo que ninguém tem agenda, né? Pós-pandemia, em 2019, eu tinha um calendário, então eu fazia eventos para CEO, CIO, CFO, fiz 54 eventos. Eu já não conseguia levar as pessoas. E eventos grandes, tá? Eventos de 300, 400 convidados. Eu já não conseguia mais levar as pessoas. Essas 200, 300 pessoas, eu acabava chamando de última hora. Como é que o evento do Experience Camp não pode estar vazio? E chamava, gastava fortuna em produção. Mas eu já, 18 e 19, eu já entendia que aquele modelo não ia dar mais. A corda estava muito esticada. E eu acho que eu fui um dos causadores de ter esticado demais essa corda, de fazer muito evento, muito sofisticados, as pessoas queriam ir, disputavam para ir. Pós-pandemia, ficou pior, porque 21, 22 as pessoas começaram a escolher, e 23 que assim, agora vamos em todos os eventos, e aí que ficou total. Então, assim, eu acho que o grande desafio, ou talvez a grande dica hoje, Ivan, seja que quem quer buscar networking, quem quer aumentar a rede de relacionamento, não necessariamente tem que participar de muitos grupos. Eu acho que hoje o caminho mais interessante é você escolher um grupo, que até não é talvez nem um grupo, possa ser uma sociedade, e que lá dentro você consiga aproveitar novas pessoas, novas oportunidades, que não seja uma sociedade muito fechada, que ela tenha espaço para trazer outras pessoas. Eu acho que se você investir tempo com mais qualidade em alguma sociedade que você acredita que vai te fazer bem, eu acho que é muito mais um caminho do que se você ficar tirando, vou para um evento, vou fazer isso, estou no clube, eu acho que você vai acabar não gastando seu tempo da forma com mais qualidade e, no final das contas, talvez você faça menos relacionamentos e abra menos oportunidades do que se você aproveitar com todo empenho dentro daquela sociedade. Criar um foco num sistema específico, né? Um nicho, né? Então, o que o pessoal está fazendo muito nas Um especialista em relacionamento aí, tem palestrado nesse assunto. E aí ele tem trazido até para a gente uma questão bem clara, que essa experiência que se tem, digamos assim, há mais tempo atrás se olhar, e alguns ainda acabam repetindo esse equívoco, é levar as pessoas para se relacionarem. Na verdade, não é isso, né? A gente falar para conhecer as pessoas de fato, sob o ponto de vista de qual experiência que se tem. Esse você tem trazido e tem feito. Para nós é uma honra, né, poder estar aqui contigo, principalmente conhecendo a tua trajetória, por mais temos vários amigos em comum, enfim, e tudo mais, a gente acaba sempre se conectando. Eu acho que essa é a grande mágica da conexão, porque a gente começa a nos conhecer, nos reconhecer também pelos amigos que nós vamos construindo pela vida, né? Eu acho que são os valores e tudo mais que vão acontecendo. Eu teria algumas perguntas aí que são contextuais, né, mas que a gente pode olhar para o momento, né? Fala um pouquinho de política pública, né? O que se espera de um grande gestor, do grande CEO, da maior cidade da América do Sul, e quiçá do mundo, uma das maiores do mundo? Eu acho que primeiro construir uma política mais inclusiva, com mais diálogo. Eu acho que o que falta hoje na política é a capacidade de trazer diferentes ideologias para a mesma mesa. Eu acho que está todo mundo radical demais, tem feito muito mal para o nosso país, para os estados e cidades. Muito dividido, né? Muito dividido, não sento com você, não sento com ele. Acho que a gente está esquecendo o passado, né, os grandes políticos, o que eles construíram, as pontes que eles construíram. Então, o primeiro ponto é saber dialogar e, de fato, trazer para a mesa todo mundo. Eu acho que uma cidade que tem mais de 100 bilhões de orçamento, não é possível a gente não ver mudanças radicais. Então, assim, tem que fazer. A gente vê que a burocracia, a gente vê as máfias instaladas em todos os cantos. Eu acho que isso precisa ser quebrado. Então, o próximo gestor tem que ter coragem, tem que ter disposição para romper alguns silos aí, quebrar, romper algumas partes que são muito complexas, que deixam a cidade não prosperar. E eu acho que falta
mais diálogo com o mercado, falta os políticos entenderem que as empresas têm um papel mais importante na sociedade, e não só em termos de financiamento. As empresas, elas são instituições privadas, mas elas são compostas por pessoas, por cidadãos. E cada vez mais eu tenho visto, e eu cada vez mais estimulo a fazer com que CEOs e líderes de empresas levem a política como pauta de discussão dentro das companhias. Porque, ouvindo um dos grandes especialistas no assunto, em políticas públicas, em transformação de sociedades, não basta só a gente formar novos candidatos, a gente tem que formar os eleitores. E esse eleitor, que é um colaborador, um funcionário de uma empresa, ele não tem nenhum lugar onde ele se forma, porque não é na televisão e não é na internet. Então, por que não a empresa assumir esse papel de ser um berço de discussão, sem partido, apartidária, mas que informe e que parte da missão dessa empresa é instruir e formar esse colaborador como um eleitor mais preparado? Nossa, olha só, tá aí, ó, que nós estamos esperando. Tem uma perguntinha aqui. Quais são as visões e planos assim futuro da Experience Club, assim, que você possa compartilhar com a gente, de novos formatos, assim, que você fala que isso aqui vai ser disruptivo, e é algo que você está trazendo de novo, de novidade aí pro seu mercado de relacionamento e network? Se puder compartilhar, claro, né? Não, eu acho que... Cara, eu já testei tudo. Se você falar para mim, pensei em fazer algo, eu duvido aqui que eu não tenha feito. Eu duvido que eu não tenha feito. São mais Eu até vejo algumas pessoas aí, o cara, sei lá, tá fazendo um evento, fala assim, aqui nós vamos fazer um evento assim, assado, é o primeiro. Eu falei, meu Deus do céu. Você já fez mais 1900 bolinhas, Tô há tanto tempo fazendo isso. Mas eu acho que parte desse desafio seja assim, primeiro, né, conceitualmente, tá? De fato, encaixar na agenda desse executivo, dessa executiva, desse empresário, é muito difícil encaixar nessa agenda. Eu acho que o maior desafio hoje do realizador de evento é em que horário vai ser meu evento. Vou fazer no café da manhã. Café da manhã. Vou fazer só no almoço. No almoço, o trânsito voltou, você não consegue mais. Vou fazer à tarde esquece, você não vai tirar ninguém à tarde. Vou fazer à noite, mas e a família? Cada vez mais executivas, poderosas, e os filhos? Como vai fazer? Aí vai fazer o cônjuge. Tudo bem, mas qual é o formato? Eu já testei evento na sexta-feira. Sexta-feira é um dia mais tranquilo, todo mundo de home office. Aí a pessoa fala assim, mas eu não vou sair do meu home office. Você vai tirar do home office para ver no evento? Eu vou trabalhar mais. Então, assim, cara, é muito difícil. Hoje esse quebra-cabeça é que horário e aonde eu vou fazer. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é esse formato que tem existido no mercado, que é um mix de um conteúdo com algum tipo de experiência, com alguma vivência gostosa, e de fato as pessoas se sintam agradadas e, sabe, elas saiam felizes. Essa linha está muito difícil, porque você faz um evento gostoso, uma comida num lugar, e a tendência é que você coloque do começo ao fim palestrantes. Aí eu não tive tempo de conversar com você, que eu não tive há 2 anos, e que eu tenho que ver, porque eu também tenho que respeitar, não posso ficar falando enquanto ele não botar um palestrante no palco. Aí se você faz evento só de relacionamento, assim, mas só para conversar, qual é o conteúdo? Não tenho nem como justificar a empresa para voltar. Verdade. Então, Ivan, cara, eu vou te falar, é um desafio. Eu acho que o caminho talvez esteja indo para eventos muito pequenos. Entendi. Eu acho que essa é uma tendência. 80 pessoas, 70... Talvez menos até, viu? Eu acho que talvez menos. Aonde você possa construir talvez uma série, aonde você possa misturar entre algumas experiências e alguns conteúdos. Eu acho que talvez o maior erro de todos os realizadores seja... Vamos anotando aí, um aprendizado. Um palestrante ou uma palestrante e
esperar e no dia, tá bom, você já tem uma palestra, então vem para o evento. Não, calma, mas eu preciso entrar na tua palestra, eu preciso que você faça a palestra para mim, eu conheço muito mais o meu público, aqui tem pontos que não vão ser legais. Como é que a gente reformula? Ou seja, investir tempo, muito tempo no palestrante. E às vezes o palestrante nem quer muito, não está nem muito aberto para isso. Eu sou um profissional, eu tenho minha palestra. No fórum que a gente vai fazer, a 7ª edição, né, que virou o maior fórum de CEOs do Brasil, são 11 palestrantes, a gente desenha as 11 apresentações. Eu desenho, a gente roteiriza. Mas eu tenho uma palestra. Tudo bem, então mostra aí que a gente vai desenhar. A gente entendeu uma coisa de, quando você tem muitos palestrantes no mesmo evento, com PowerPoint ou Keynotes diferentes visualmente, aquilo cansa e confunde muito as pessoas. Então, eventualmente, você tem que ter uma linha, você tem que ter um fio, você tem que estar leve. Outro conceito básico que quase ninguém faz, só vai para a tela o que realmente precisa mostrar. O que não precisa mostrar, a pessoa fala. Não dá mais para ter um slide de um palestrante com 10 bullet points. Não pode. Você não pode mais permitir isso. Então, acho que a tendência, se eu puder pensar alto aqui com vocês, seja melhorar ainda mais essa entrega. Eu acho que a entrega do evento convencional, ela está muito antiga, ela está muito defasada, ela está muito antiquada, ela está muito chata. Por isso que as pessoas reclamam dos eventos. Estamos chegando no final. Eu tinha uma última pergunta aí para fazer com você, mas nós estamos também para uma nova geração, sob vários contextos, né? A gente vê desde do novo pacto, digamos assim, social que a gente tem, né, de se entender diferente dos conceitos, mas a gente vê que está a entrada das várias inteligências, digamos assim. A inteligência artificial, claro, como novo momento em movimento, a inteligência que vem agora, a nova inteligência que vem nos colocando de um jeito pessoal, né? E como que a gente lida com todos esses movimentos hoje, sob o seu ponto de vista? Como é que vocês estão se preparando para esses novos tipos de inteligência que estão vindo? A gente vai fazer o fórum, né? E o tema central é o poder da inteligência humana. A gente entende que está chegando essa geração que vai nascer com IA, né? Tive com o CEO de uma grande empresa de eletrônicos, e ele, cara, você sabe disso, a próxima geração de todos os laptops vem com o assistente de inteligência artificial, vai pagar as nossas contas, vai falar com as consultas, vai marcar tudo. Então, essa geração vai nascer com isso. Mas eu acho que a gente ainda vive um momento, eu digo ainda porque eu não consigo prever o futuro, mas eu acho que ainda a gente vive um momento que existe muito valor em incrementar o nosso lado intelectual, incrementar o nosso lado espiritual. Eu vejo pessoas em grandes corporações vivendo desafios pessoais como qualquer outra pessoa, porque não tem tempo, porque não consegue se desenvolver, porque não consegue dedicar disciplina para melhorar espiritual e intelectualmente. Então, eu não... A inteligência emocional é um ponto que você entende que é gatilho. Né? Isso emocional, eu acho que é indiscutível para qualquer pessoa prosperar, seja em qualquer posição, seja em qualquer desafio. E aí, quando a gente vai para os grandes líderes, aí que eu acho que precisa cada vez mais. E acho que a mesma disciplina que a gente usa para cuidar do nosso corpo, a gente também precisa cuidar da nossa... São aqueles valores da inteligência competitiva, aliada ao que vem agora de IA pela frente, mais essa questão da reorganização de todas essas inteligências possíveis. Esse tema que vocês vão estar tratando agora está muito ligado a pessoas e a esse movimento, porque há um hiato, né, de atendimento entre aquilo que nós estamos vendo e que nós vamos colher para um futuro que ainda está muito incerto, né? Esse evento que vocês estão preparando, esse novo movimento, né, porque é um movimento de construção cultural, como vocês estão se preparando para isso, sob o ponto de vista dessas novas inteligências? A gente elegeu alguns blocos que são fundamentais na nossa visão
para desenvolver as companhias do futuro. Um bloco fundamental hoje é o bloco da aprendizagem, né? Qual o papel da empresa e dos líderes para formar, educar e reter os colaboradores, né? A gente vive hoje numa era que as empresas não conseguem nem mais, pelo volume, pela necessidade de contratação, já não conseguem nem mais ter os cortes dos cursos ou das graduações, e elas estão precisando trazer essas pessoas para começar a formar dentro da corporação. Não dentro, mas até prover talvez benefícios para que esses colaboradores se formem nas grandes instituições. Então, rediscutir a aprendizagem dentro das companhias é para a gente um dos temas que mais vai... É o antropológico da educação mesmo para esse novo momento. Que vai mais mexer. O outro é a liderança à frente da liderança emocional da companhia. Se a gente não tem líderes emocionalmente estáveis e preparados, eles não são capazes de liderar pessoas que têm problemas e que vão trazer para as empresas. Então, a saúde mental, a inteligência humana é o nosso segundo pilar. O terceiro, quando a gente fala de IA generativa, não como tecnologia, mas em todo o impacto que vai gerar dentro dos colaboradores, porque a gente tem colaboradores que vão se adaptar mais rápido e outros não. Esses que não se adaptam mais rápido, talvez das gerações mais antigas, eles vão ficar de lado, eles vão ser preteridos. Como é que a companhia vai enxergar o impacto de uma IA do desenvolvimento da IA generativa dentro da organização? Então, esse para a gente também, o desenvolvimento da IA, os impactos da IA dentro da organização também é um outro pilar que a gente tem que falar. Política, né, como eu acabei de falar, também é um outro pilar. Então, a gente hoje, a gente elege alguns temas e a gente vai, no mínimo, para 2 anos de discussão, trazendo especialistas e mostrando para os nossos convidados, para os nossos participantes, que não é um evento ou one shot, é uma construção. Eu não consigo, em meia hora ou em 2 horas, criar algum senso comum nessa pessoa que precisa necessariamente de mais informação. Então, o que a gente tem feito é eleger esses blocos e seguir adiante para que as pessoas consigam mais. Eu posso dizer, então, que essa construção é uma construção não apenas de uma visão tecnológica ou de conhecimento, mas sim uma visão sociológica, ou seja, de se conter todos esses conhecimentos para que a gente possa construir um futuro, do seu ponto de vista dos grandes CEOs, da nova visão de mundo, dessa empresa do futuro que você fala. O potencial da diversidade que está falado há tantos anos, claro. Em algumas organizações que a gente tem aqui como exemplo, os líderes têm nos falado que eles exageraram. Eles abriram sem saber o que ia acontecer. Como é que eles fazem para voltar um pouco? Então, assim, a gente vai em discussões, tenta, né, trazer discussões mais profundas. Por isso que os speakers, as palestras, as mais convencionais, nesse público com o qual a gente lida e a gente recebe, não dá mais, ou na verdade nunca deu. Acho que talvez a nossa diferença seja mesmo, não diferença, outros players também fazem isso, mas olhar com mais profundidade. Temas mais... Outra coisa que a gente começou a fazer, né, nos últimos, 3 anos, 4 anos, ou mais, até uns 6 anos, vou fazer palestras de 30 minutos. São rápidos, são curtas, são dinâmicas. Foi lindo. Agora, eu acho que a tendência é abrir mão disso. A tendência é, ao invés de fazer 6 palestras de meia hora, por que você não traz 2, 3 palestrantes ou quase moderadores para trazer um conteúdo e promover uma discussão mais ampla do grupo? Acho que isso tem muito mais valor do que eu ouvir um grande futurista ir embora e depois eu falo, legal, mas como é que eu aplico? Não aplico. Então essa é uma tendência. Esse é um ponto que eu ia falar agora, né? Se eu puder dar a minha receita para os concorrentes, daqui a pouco vai ter só com 2 speakers. Nossa, já você está formatado aí, velho. Mas acho que pensando um pouco nisso... E eu acho que a gente vai ter, eu até queria aproveitar a sugestão, se nós já temos um bom palestrante para vir trazer, né? Um mentor para trazer essa visão toda aí. Mas
pensando exatamente nisso, né? Você faz evento desde 2006, são mais de 2.000 eventos aí com as maiores empresas do país, né? Queria que você falasse um pouco para a gente aí dos cases que deram certo, que saiu ali do seu evento e que realmente teve essa transformação. Cara, aquilo ali foi uma semente que a gente plantou, que a gente colocou em grandes empresas aí, quiser citar o nome também, cita os nomes aí, que se fala, cara, isso aqui a gente conseguiu gerar um resultado X, entendeu? Fala até em números, cara. Eu acho que eu não consigo dar nomes, assim. A gente viu passar aqui, né, pela nossa mão, pela nossa mesa, né, deals e negócios entre empresas, assim, dos maiores, dos gigantescos, até os menores, né? A gente viu passar fusões, a gente viu passar vendas, a gente viu passar compras, a gente viu empresas mudarem o rumo diante de apresentações ou fóruns que a gente levou. Então, assim, né, a nossa sociedade do Express Club, ela é uma sociedade conhecida por transformações, né? Isso faz parte da nossa missão. Não é um ambiente para você ficar confortável, a gente quer criar um ambiente para você sair inquieto. Você vai ser muito bem tratado, você vai receber muito conforto, muito carinho, você vai provar de sabores e sentir texturas incríveis, que talvez não no nosso dia a dia, mas você precisa sair inquieto, você precisa sair com questionamentos. Então, Ivan, eu já vi de 500 milhões de reais sair assim na nossa frente, assim, dos menores até os maiores. Eu já vi empresas conquistando contas de 80 mil colaboradores. A gente trabalhou a vida inteira com as grandes telefonias, todas as principais empresas de tecnologia são e foram nossas patrocinadoras, as empresas de benefícios, as mais tradicionais do PAT, agora os digitais, os bancos digitais que chegaram agora. A gente vem sendo um agente de transformação e de multiplicação de oportunidade para esses clientes, né? Mas muitos deals, cara, não consigo nem dizer. E a modelagem do Experience, até para quem, né, quiser conhecer um pouco mais disso agora, como que funciona para eu fazer parte disso, para a minha empresa vir para cá, passa por um processo de uma seleção, como que funciona? A gente foi de 2010 a 2020 com dois modelos, dois formatos. Um deles era a associação, a empresa tinha que ter 400, 500 milhões de faturamento, tinha que ter aquelas áreas definidas e cada um dos executivos participava do seu clube. E o patrocínio de empresas que queriam falar com aqueles públicos, né? Depois da pandemia, né, e aí a gente chegou perto de 400 associados, né? Depois da pandemia, a gente puxou o freio de mão no modelo da associação, porque a gente queria fazer eventos menores, os eventos são muito grandes, como eu comentei. Então, a gente hoje só tem um modelo do patrocínio. Então, o que a gente faz, né? Hoje a gente tem um mailing das principais empresas, dos principais setores que basicamente estão aqui em São Paulo, falando com os CEOs e com os vice-presidentes, com os principais executivos, como nossos amigos, participantes e pessoas que a gente conhece e sabe contatar bem. E a gente vende patrocínios. Então, empresas querem falar com CEOs de grandes empresas, podem nos procurar para propostas de patrocínio. Nesse patrocínio, a empresa vai ter uma exposição de marca, o CEO, o fundador, o presidente vão estar no palco, vão apresentar a companhia, a gente apoia nas intermediações, nas conexões, eles usam esse espaço maravilhoso. Usa esse espaço. Então, a gente fala com CEOs de empresas, com CIOs, com VPs de RH, com VPs de marketing, e a gente vai para alguns setores. A gente vai para o setor de saúde, para o varejo, para o setor financeiro, também trazendo esse público para cá. Então, o modelo hoje é somente patrocínio. A gente começa os nossos tickets de patrocínio a partir de 300 mil reais e vai a 3 milhões. Então, esse é o nosso modelo, um calendário fechado. A gente tem um calendário aqui em São Paulo, a gente tem um calendário em Recife, a gente tem um calendário em Fortaleza e a gente tem um calendário em Miami. Então, a gente tem hoje 4 calendários e 4 atuações em cidades. Legal. Acho que estamos chegando aí no finalzinho, e aí pedir para que você deixe aquela mensagem, enfim, institucional
mas a mais importante de todas, essa mensagem pessoal, que foi, aliás, brilhante, porque a gente já está aqui já há bastante tempo, né? E está linda a tua mensagem, de com orgulho também para todos nós podermos estar contigo durante esse tempo, mas essa mensagem que possa nos ajudar a construir, né, junto com todo esse público que vem nos acompanhando, enfim, esses CEOs de empresas, as mesmos que são menores, que se transformam nos maiores, que acho que é a função social que a gente espera aí de todo empreendedor. A mensagem de fato, assumir essa posição, esse papel de agente de transformação, independente do seu cargo, independente da empresa que você tiver. A gente vive numa sociedade, ou a gente está indo para um mundo que não dá mais para pensar em si próprio, né? Hoje a gente tem falado com pessoas tão vencedoras, né? E ao mesmo tempo a gente tem visto o mundo precisando de mais ajuda, né? De mais bondade, de mais generosidade, né? A gente está vendo o mundo das mídias sociais, das pessoas que só contando os seus feitos, as suas conquistas, e a gente tem valorizado um pouco essa história de viver, sabe, numa sociedade, de viver até dedicar mais tempo ao próximo, né? Não sendo puritano ou sendo só, né, numa visão social, mas desde o minuto que a gente acorda até o minuto que a gente dorme, a gente impacta pessoas, a gente influencia pessoas, as nossas atitudes, né? Então eu acho que todas as pessoas do mercado de trabalho que estão nos assistindo e que querem prosperar, né, precisam entender que a essência desse networking, a essência de construir relações, é a partir da generosidade, né? A generosidade é a moeda principal do networking, né? Então, eu acho que se quiser de fato aumentar a tua rede, você precisa talvez medir o quanto você está distribuindo, o quanto você está doando, né? E isso significa desde um cuidado com alguém, né, a olhar nos olhos de uma forma melhor, a se tratar para poder refletir o seu espírito, o seu interior para as pessoas. Todo mundo tem problemas, eu já tive e tem milhões de problemas. Mas a gente sair todo dia de casa com essa missão de com quem a gente lida, com quem a gente encontra, com quem a gente impacta, em quem a gente impacta, se a gente decidir e se colocar nesse desafio de ser agente de algum tipo de transformação, você imagina o poder coletivo de todo mundo fazendo isso. Gigante, é gigante. Eu quero finalizar o Donation Cast, que é um programa que fala de propósito, fala de realmente trazer todo esse impacto social. Não sei se quem está assistindo agora sabe, mas a gente sempre deixa um QR Code aqui de uma ONG para você poder doar, fazer, né, ajudar um projeto social. É a grande corrente do bem. Obrigado por participar dessa corrente do bem. E vamos imaginar, Ricardo, que você hoje seria o último dia, né? Espero que nunca não aconteça nada disso, mas se fosse o seu último dia, qual seria a verdade que você levaria junto com você? Ricardo Natali zerou a vida e tem que levar essa verdade. Qual seria a verdade que você deixaria para os nossos telespectadores aí? Cara, que nada faz sentido ou nada vale a pena se não for totalmente apaixonado e com o coração cheio de amor. Não tem nada além disso. Não tem nada além disso. A gente, nos nossos eventos, nas nossas amizades, no nosso espaço, na nossa casa, a gente antes cria uma corrente, cria uma energia de amor. Para que as pessoas, quando venham aqui, para que as pessoas, quando entrem num evento, para que as pessoas, quando vão ao fórum, elas sintam esse amor. Eu acho que essa é a grande mensagem. Eu acho que é muito difícil você construir um caminho da bondade. É muito difícil. Eu acho que o caminho do sucesso, o caminho da prosperidade é muito mais fácil. O caminho da bondade, o caminho do amor, o caminho de estar o tempo inteiro apaixonado, é muito difícil. Eu acho que aqui é a essência do que a gente faz, sempre com muito amor. Você que assistiu com muito amor, com muito carinho, gostou do Donation Cash, já compartilha, já deixa seu comentário. Como é que a gente acha o Ricardo Natali aí nas redes sociais, para a pessoa conhecer o Experience Club, para entender um pouco mais
tudo isso. Tanto eu, né, Ricardo Natali, como o Experience Club, os dois, né, nós dois no Instagram, no LinkedIn. Estou à disposição. Quem quiser também fazer o seu próprio evento na Experience House, que é esse nosso espaço novo, que a gente quase nem inaugurou ainda, mas já está pronto, que fica aqui, né, na cidade de São Paulo, num prédio na Marginal Pinheiros, na Ponte José Matoso. Muito bacana. Quem quiser fazer o seu corporativo, também me procure, vou estar totalmente disposto para atender vocês. Legal. Obrigado, Natali. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a Com Brasil TV, rede nacional aí, que vai estar exibindo esse programa nosso e todas as redes sociais aí. Muito obrigado, Natali. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Natali. Obrigado, cara. Obrigado. E o meu abandono não é simplesmente não ter um lugar onde ficar ou não querer estar com parentes. É aqui dentro, aqui, tá ligado? Olhar de ser humano para cada um deles. É só isso que eles precisam, poder ter essa oportunidade de enxergar eles da forma que eles merecem, como ser humano. Então não basta só uma sopa ou um cobertor. Vai muito mais além do que isso. A missão da Arca é desenvolver autonomia nas pessoas em situação de rua. E a Arca entende que a autonomia é você conseguir ter renda, gerar essa renda por meio do teu trabalho e poder fazer boas escolhas. Eu aprendi a trabalhar com meta, mais focado nos objetivos. E eu ainda posso acrescentar de que eu tenho minha própria empresa, mas foi a Arca que me colocou nesse patamar, né? E o grande diferencial da Arca é não ser essencialista, é pensar a jornada de autonomia do início até o final do processo. Acho que quem tem condição, mesmo que um pouquinho tal, faz bem para si mesmo, até para a evolução espiritual de cada um. Fazer parte da solução é muito recompensador. Eu tô fazendo um terrário agora, dentro de mim. Tô compondo uma paisagem dentro de mim. Como um frasco de vidro, onde se coloca uma árvore, uma flor, uma pedrinha bonitinha, um banquinho. Então eu tô construindo um terrário dentro de mim. 14 anos de história, teste e aprendizado e mais de 3.500 pessoas que a gente já tirou das ruas por meio da jornada da autonomia da Arca. Hoje a gente fala de uma população em situação de rua no Brasil de quase 300 mil pessoas, um número que aumentou 10 vezes nos últimos 10 anos e quase metade desse contingente está no estado de São Paulo. Então tem muito ainda que precisa ser feito. E se não fossem os apoiadores da Arca, como o Alex, nada disso seria possível. Alex, mas por que você decidiu investir na Arca? Por que não?